Tem. O que é batismo de fogo? Batismo de fogo é quando você já buscou ali a intimidade com o Espírito Santo, já foi cheio do Espírito Santo, já foi batizado com o Espírito Santo, já foi batizado com luz e já foi aí você está buscando, continuou buscando, persistiu nesse processo, você não desistiu da presença, você continuou buscando e você recebe o batismo de fogo, né? Que é uma unção a mais do batismo do Espírito Santo. Então você buscou intimidade, você foi cheio do Espírito Santo, você foi batizado com o Espírito Santo, você foi batizado com luz e você recebe o batismo de fogo. Às vezes, o batismo de fogo, Deus ele usa para renovar a pessoa que perdeu o batismo do Espírito Santo, porque você pode perder o batismo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo é a chama do Espírito Santo, é o fogo, é o poder. Não é o próprio Deus. Não é a presença, que é a salvação, que Deus te selou. Mas é o poder, é o revestimento, é a presença. Então pode apagar o fogo. A palavra de Deus diz assim: tome cuidado para não apagar a chama do Espírito Santo. Não deixe faltar azeite, como as mulheres prudentes. Não deixe faltar azeite. Se vigie, continue buscando a presença de Deus. Então batismo de fogo é quando Deus usa muitas vezes para renovar as pessoas que deixaram a chama se apagar. E como a chama se apaga? Quando você deixa de ter uma vida de separação. Quando você deixa as brechas e não fecha essas brechas. Quando você não tem mais amor a Deus, quando você não prioriza mais a Deus, quando você não lê mais a palavra, quando você não busca mais a presença do Espírito Santo, quando você não deixa Deus te lapidar, te mudar e retirar tudo aquilo que desagrada a Ele, quando você também não faz a vontade de Deus, quando você não faz a vontade de Deus nos propósito e também no chamado. Propósito e chamado. Então, quando você não faz essas coisas, você pode apagar a chama do Espírito Santo. Aí você tem que buscar um renovo e Deus se renova com o batismo de fogo. E tem uns casos onde as pessoas já passaram por intimidade e elas buscaram tanto que elas conseguiram ser batizadas com o Espírito, com fogo. Eu vi no YouTube um testemunho de uma pessoa que ela recebeu os três de uma vez. Quando ela foi aceitar o Senhor Jesus como Salvador, ela recebeu o Espírito Santo, que é a salvação, o selamento, recebeu o batismo com o Espírito Santo e o batismo de fogo. Esse é um testemunho diferente, recebeu os três de uma vez. Então Deus trabalha com formas diferentes. Esses são os mistérios de Deus. Cabe você confiar e não entender, porque Deus é Deus de poder ilimitado. Nada limita a Deus. Ele tem formas e criatividades e planos diferentes e inovadores para colocar em prática na vida das pessoas. Então esse é o batismo com fogo. O batismo com fogo é parecido com o batismo do Espírito Santo, só que ele é uma unção a mais. Ele é mais elevado. Elevado que eu falo, não vai te levar de nível espiritual. O que te eleva de nível espiritual é a sua intimidade com o Espírito Santo e obediência à palavra de Deus. E permanecendo nesse processo. Mas o batismo de fogo, ele tem, vamos dizer, 2 vezes mais um poder. Entendeu? Você vai ser mais cheia da presença, mais cheia do fogo, mais cheia do poder. Os seus dons vão ser mais aflorados, mais afiados. Você precisa exercer depois esses dons para que ele não venha ser adormecido novamente, entendeu? Então existe um processo após receber. Recebeu a presença de Deus, a salvação, continua no processo para nascer de novo, para continuar a salvação eterna. Você recebeu o enchimento, continua buscando para não deixar de ser cheio. Você recebeu o batismo do Espírito Santo, continua buscando a presença para o fogo não se apagar e os dons não adormecer. Batismo do Espírito Santo, né? Falei. E se você buscou o batismo de fogo também, continua buscando. Você não perdeu o batismo de fogo. Você pode perder o batismo de fogo, mas você também pode ser renovado. Mas nesse tempo, nesse processo que você muitas vezes deixou e não sei, vai saber lá o que você fez nesse processo para poder perder tudo isso, pode ser que não seja tarde demais e você não tenha a segunda chance de receber esse renovo de novo e morrer, né? Sem a salvação eterna. Então não brinque de ser cristão, leve a sério a palavra de Deus, que o amanhã pertence a Deus. Não tenha medo, não tenha ansiedade, mas só confie na presença e na palavra e siga as orientações de Deus.